Olá! Se você ainda não sabe, ainda tem dúvida de como diferenciar ou classificar uma função como sendo injetora ou sobrejetora, ou então talvez bijetora, tem gente que fala bijetiva, dá na mesma. Então esse vídeo é para você. Tomara que você goste, que seja útil, que eu mereça seu joinha, quem sabe sua inscrição. Vamos lá então, vou caprichar bastante. Vamos começar por essa função aqui, uma função simples do primeiro grau. Tá? Eu tenho dois conjuntos envolvidos. Esse conjunto da esquerda a gente costuma chamar de conjunto domínio, ok? Domínio da função. Então essa função tem esse domínio, só com esses três numerinhos, é isso aí. O domínio, o conjunto domínio é o conjunto dos elementos, conjunto dos valores que nós podemos aplicar no lugar da variável. É variável porque o valor varia. Nossa, que criativo, hein? Pois é. Então, o domínio são esses valores que nós podemos aplicar. Aqui, domínio do lado esquerdo, do lado contrário, lado direito, nós temos o contradomínio. Simples assim. Não é bem por isso que chama contradomínio, mas é bom pelo menos para lembrar, ok? Então, domínio contra domínio. Como sempre, desculpa a letra feia, domínio contra domínio. Tá bom? Vamos começar então. Essa função é só 2x menos 7, vamos aplicar. Vamos fazer primeiro f de 3 negativo. 2 vezes menos 3, 2 positivo. Então isso aqui vai dar menos 6. Menos 6, menos 7, devo 6, devo 7, olha, devo 13, está aqui. Então vamos fazer uma flechinha do menos 3, correspondendo então ao menos 13, tá bom? Cuidado para a flechinha não interferir com o sinal de menos. Então tá. Vamos fazer agora o f de 0. Como eu disse, varia, é uma variável. Então f de 0 é 2 vezes 0, não dá 2 não, né? Ah, bom, você ganhou 2 vezes 0 reais, você ganhou 0, ganhou nada. Então 2 vezes 0 é 0, 0 menos 7, tenho nada, perdi 7, fico com 7 negativo, tá aqui. Então 0, liga lá o 0, uma flechinha caprichada até o menos 7. Isso aí. E o 5? Vamos lá, o 5 é o último elemento então, do domínio. Por acaso só tem 3, é um exemplo bem simples para você entender então, o que é aí, como é que é a classificação. f de 5, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 7 dá 3. Opa, então com cuidado, 3 positivo, 5 vai parar lá no 3, ok. Então, muito bem, eu já apliquei os 3 valores e tenho 3 resultados. Cada valor do domínio tem um resultado particular, tem um resultado exclusivo aqui no contradomínio. Esses resultados formaram outro conjunto. Vamos caprichar aqui. Esse conjunto, deixa eu ver bem, vai fazer um desenho meio amendoim aqui, isso. Esse conjunto aqui é só também com 3 elementos, esse conjunto é chamado conjunto imagem. Então é a imagem dessa função particular que a gente colocou aqui, tá? A função 2x menos 7, é a imagem dessa função para esses elementos aqui do domínio. Então tá, veja que sobraram alguns elementos. Isso pode acontecer, continua sendo uma função. Mais tarde no vídeo vou mostrar para você, às vezes, quando não é função. Pode sobrar à vontade aqui, ok? Então nós temos que a imagem não é exatamente igual ao contradomínio. Contradomínio são todos esses números, os que estão na imagem e os que estão fora. Tudo isso é contradomínio. E a imagem é apenas o menos 13, o menos 7 e o 3. Tá, então vamos falar sobre isso mais tarde, mas agora é importante você ver que cada elemento do domínio tem um correspondente exclusivo aqui, tem o seu em particular. Quando isso acontece, eu chamo essa função, eu digo que ela é injetora. Vamos mudar a cor aqui. Função injetora, ok? Injetora, tem gente que diz injetiva, alguns livros, pode ser também, eu vou falar assim, injetora. Cada um, tem gente que fala, cada um deu sua injeção particular, professor. É meio infantil isso, mas vamos lá, para lembrar vale tudo. Então, cada elemento do domínio tem sua imagem correspondente, sua imagem exclusiva. Tá bom? Vamos entender melhor a segunda função aqui, se for o caso eu volto na primeira. Eu tenho agora uma função do segundo grau, uma função quadrática, porque é variável, ela está elevada a primeira aqui, mas no máximo ela tem um expoente aqui 2, então ela é quadrática, função do segundo grau. Tá bom, beleza?
Vamos também da mesma forma. Agora eu vou colocar só um D aqui de domínio e aqui o CD de contradomínio. Tá bom? Vamos determinar a imagem desses valores aqui do domínio. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo também. 1 mais 5 é 6. E 6 mais 6, 12. Então, menos 1, vou ligar aqui no 12. Ok, uma flechinha para o 12. E o 1 positivo, hein? 1 positivo ao quadrado também é 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 vezes 1 positivo. Então, ficou 1 positivo. 1 menos 5 dá menos 4. Devo 4, mas eu pago 6. Então, eu tenho 2. Então, o 1, a imagem do elemento 1 aqui, a imagem é o 2 positivo. Veja só, deu uma cruzada aqui. Acontece muito. E a imagem do 4, quem é? Antes de mim, quem sabe você para o vídeo e faz. Ou de cabeça, bom exercício. 4 ao quadrado, 16. Tá, 16, 5 vezes 4, 20. 16 menos 20, tenho 16, devo 20 reais, então pago os 16, fico devendo 4. Menos 4 mais 6, fico com 2 no final. Então o 4 tem imagem também, olha que coincidência, a imagem do 4 também é o 2. Tá, e daí? E daí que aqui nós temos, olha só, o menos 1 tem uma imagem exclusiva, mas o 1 e o 4 não. O 1 e o 4 têm a mesma imagem. Então vamos fazer aqui conjunto imagem, são só esses dois elementos. Olha, só tinha dois elementos também no contradomínio. Então nós temos aqui a imagem, que eu vou chamar de IM, né, abreviando assim. Então veja só que interessante, aqui dois elementos do domínio têm a mesma imagem, diferente daqui que cada elemento tinha sua imagem exclusiva, ok? Tá, dois elementos têm a mesma imagem, e daí? Então, essa função aqui ela não é injetora, repito, ela é injetora porque cada um tem o seu. Agora, como aqui dois elementos do domínio têm a mesma imagem, ela já não se chama mais injetora. Só que veja, o conjunto imagem tem esses dois elementos. É igualzinho ao contradomínio, não sobrou ninguém. Então, como a imagem é igual ao contradomínio, o conjunto imagem igual ao conjunto contradomínio, então essa função eu posso chamar de sobrejetora. Sobrejetora. Mais difícil é fazer letra bonita, hein? Desculpa aí. Função sobrejetora. A imagem se sobrepõe ao contradomínio, diferente desse aqui, que a imagem não se sobrepõe, porque tem números fora, ok? A imagem, nesse primeiro caso, é diferente do contradomínio, por isso que a função ela não é sobrejetora. Ela é apenas injetora, por motivos que a gente já falou. Essa aqui não é injetora, porém é sobrejetora, apenas sobrejetora. Pode ser só injetora, só sobrejetora, ou adivinha o que vai acontecer agora. Vamos lá, trouxe esses exemplos bem simples, só para você entender melhor. 8 menos 3x, cuidado quando o coeficiente aqui da variável é negativo, hein? Cuidado com o sinal negativo, o que mais dá problema, os vestibulares adoram, justamente porque muita gente se atrapalha. Então, se você toma cuidado, uma chance a mais de você tomar e de você pegar algumas vagas dos que se atrapalharam. Vamos lá, então. Menos 2, cuidado. 8 menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 8 mais 6 de cabeça, 14, está aqui. Então, capricha na flechinha. Vamos lá, 2 lá no 14, muito bem. E o 2 positivo? Antes de mim, que tal? 2 positivo, muito fácil. 3 vezes 2, 6. 8 menos 6, 2. Aqui, 2 positivo, por coincidência, deu 2, que está bem em frente dele. Bonitinho, né? Tá, e o 6? 3 vezes 6, 18. 8 menos 18, 8 menos 18 vai dar 10 negativo, que está lá em cima. Olha só, hein? Muito bem. Veja que todos aqui têm um correspondente, tem que ter, não pode sobrar ninguém no domínio, ok? Aliás, esqueci, né? Esse cara é o domínio, aqui do lado contrário é o contradomínio. E temos, né, definido agora, já fiz as contas aí, tá certinho. Então, nós temos aqui o conjunto imagem, mais uma vez, está aqui, imagem dessa função, e a imagem, mais uma vez, se sobrepõe ao contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio. Quando a imagem é igual, conjunto imagem igual ao contradomínio, a função é sobrejetora, a imagem se sobrepõe, ok? Tem gente que fala uma coisa, ó, não sobrou ninguém aqui, então é sobrejetora. Quando não sobrou ninguém. Aqui sobrou
sobraram números, ela não é sobrejetora, é só injetora. Aqui não sobrou, né? Não sobrou número nenhum, ela é sobrejetora. E aqui também é sobrejetora. Só que essa função, cada elemento do domínio tem sua imagem particular. Então, o que acontece? Então, essa função aqui, ela é injetora também. Essa função, ela é injetora, ok? Que feio. Injetora, desculpa aí. Injetora e... É difícil fazer com a câmera na frente, mas tudo bem. Importante que você entenda. Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, então posso dizer também que ela é duas coisas ao mesmo tempo. Se é duas coisas, a gente usa o prefixo bi, ela é uma função bijetora ou bijetiva. Você pode falar função injetiva, sobrejetiva, é as duas coisas ao mesmo tempo, bijetiva. Essa aqui seria só sobrejetiva e essa só injetiva, ok? 3 exemplos bem básicos, muito importantes de entender. Claro que depois a gente trabalha aí com conjuntos maiores um pouco, né? Do domínio, contra domínio, conjuntos até infinitos. Nós vamos ver em outros vídeos, ok? Bom, mas eu ainda não terminei. Ainda tenho que te mostrar mais umas coisinhas. E aí, tem função que não é nem injetora, nem sobrejetora? Tá, tem sim. Então vamos pensar um pouquinho aí sobre quando isso acontece. Me acompanha, vamos lá. Olha essa função aqui, é uma bela função do segundo grau, beleza. Está aqui o domínio, contradomínio, vamos ver o que acontece. Se eu aplicar o zero, f de zero, 0 ao quadrado é zero, 3 vezes zero é zero, 0 menos zero dá zero, mais 2 é 2, conta fácil. Então vamos lá, muito bem, conta fácil, mas quando é o zero muita gente se atrapalha, tem que tomar cuidado, ok? Então a imagem do zero é o 2, tá bom. Qual é a imagem do 2? Pensa aí, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 menos 6, atenção, não é 6 menos 4. 4 menos 6 dá menos 2. Mais 2 dá 0. Olha que legal, então o 2 tem como imagem o 0. Isso quer dizer que o 2 é chamado, eu posso dizer que nessa função aqui, o 2 é um zero dessa função. Ele é uma raiz dessa função. Vai ter vídeos aí sobre zero de função, o que é importante, se você não sabe, é muito bom saber e confunde bastante e o legal, é fácil. Mas então o 2 é um zero desta função. Que bom, né? Até agora parecendo uma função injetora. Vamos ver o que acontece aí. O 3. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9 também. 9 menos 9 dá 0. 0 mais 2 dá 2. Então a imagem do 3, atenção, olha quem é a imagem do 3, é o 2 de novo. O 3 e o 0 têm a mesma imagem. O 2 não, né? O 2 é diferente. 3 e o 0 têm a mesma imagem nessa função. Então essa função aqui não é injetora. Por que mesmo? Porque dois elementos do domínio têm imagens iguais. Para ser injetora, cada um tem que ter sua imagem exclusiva. Então não é injetora. E veja, cadê aqui o conjunto imagem? Conjunto imagem formado, nesse caso, apenas pelo 0 e o 2. Está aqui o conjunto imagem. IM, vamos abreviar assim. Conjunto imagem é diferente do contradomínio, então ela também não é sobrejetora. A imagem não se sobrepõe ao contradomínio, então a função não é sobrejetora. Sobrou elemento, não é sobrejetora. Função do segundo grau, vou dar uma dica para você. Somente quando não tem as bolinhas aqui, não tem o diagrama de Venn. Função do segundo grau, o vestibular pergunta muito se é injetora, se é bijetora. Função do segundo grau não costuma ser, então, nem injetora e nem sobrejetora. Então, com certeza não é bijetora. Se tiver os conjuntos, aí sim você tem que observar. Nessa mesma aula aqui apareceu uma função do segundo grau, que não era injetora, porém era sobrejetora. Então pode acontecer se houver restrição aqui, disser que o domínio são só esses números, a imagem só esse, então aí você tem que examinar, ok? Mas se não, normalmente função de segundo grau não é injetora e nem sobrejetora. Não é nada, mas é uma função muito bonitinha. Não precisa ser, pode ser só injetora, só sobrejetora, pode ser bijetora, pode não ser nada disso e ser uma função, com certeza. Agora, esse é o último exemplo de hoje, ele é perigoso, presta bem atenção. Eu nem coloquei aqui que fórmula que tem, porque olha que indecência. O menos 1, elemento do domínio, esqueci de colocar aqui domínio, esse cara é o contradomínio. O menos 1, olha só, ele tem duas imagens. Como? Como que você vai fazer uma conta com menos 1 vai dar 4 numa hora e outra hora vai dar 5?
conta, na matemática isso não existe, ok? Então isso aqui pode ser uma relação, mas não é função. Então esse menos 1 aqui não é uma função matemática. Tem exercício que só mostra o diagrama de Venn e pergunta, classifique quando é função ou não. E esses dois problemas aqui que eu estou mostrando aqui, você vai identificar que não é. Quando um elemento do domínio tem duas imagens, o mesmo elemento com duas imagens, não pode. E isso, bom, o 2 aqui tem uma imagem só, que é aqui, tudo bem. Mas tem um elemento do domínio que não tem imagem nenhuma, não está ligado a ninguém. E aí? E aí que então isso não pode aqui no domínio ficar sem ninguém. Veja só, pode acontecer o contrário. Na imagem ficar sozinho, beleza, sem correspondente. E aqui todos os elementos do domínio têm uma ligação. E também aqui dois elementos do domínio terem a mesma imagem, isso é ok, tá? A função não vai ser injetora, mas é uma função. Agora, nesse caso, o elemento do domínio com duas imagens, esqueça, não é função aqui, você pode riscar então por esses dois motivos, ok? Não pode elemento do domínio com duas imagens e não pode elemento do domínio sem imagem, isso caracteriza, não é função, ok? Alguns exercícios perguntam, é bom você saber. Olha, então essa matéria, veja que não é complicado. Claro que tem que pensar, saber tabuada, mas é só se concentrar que tudo dá certo, ok? Espero que tenha sido útil. A gente vai trabalhar isso em outros vídeos. E para isso é bom você fazer sua inscrição. Aqui tem sempre bastante novidade aqui no canal. E nesse mesmo instante você vê outras opções aqui que podem ser úteis nos seus estudos. Espero que sejam mesmo, ok? Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo. Bons estudos!